Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Juntos. Esse é um podcast para mostrar para você o quanto que a organização financeira ela é poderosa e ela pode transformar a sua vida. O meu nome é Joana Umer, eu sou a host do podcast e também cofundadora do Prosperia. E eu estou aqui com o Leandro, meu marido. Eu sou o Leandro, marido da Joana, host do podcast, cofundador do Prosperia, uma empresa que vem ajudando muitas pessoas e empreendedores a organizar as suas finanças, né, Jojo? Exatamente. E sobre o que nós iremos falar hoje, Joana? Hoje eu quero falar sobre eu sei que muitos aqui que me seguem, principalmente no Instagram, seguem o Leandro, são apaixonados por esporte. Já foram atletas, ou atleta profissional, atleta amador, e amam isso, e vivem isso. Mas tem sempre um ponto que eu já, inclusive, atendi alguns seguidores de Leandro, principalmente, e que é o ponto de pessoas que acabam se endividando por conta do esporte. Elas não têm noção o quanto que isso hoje impacta no orçamento, está né? impactando no seu orçamento. Quer seguir o amiguinho, mas também não tem o fôlego que o amiguinho tem, né? Financeiro. Cada um hoje, gente, Sim. está num ponto de partida. E muitas vezes, ou a pessoa que você segue, ou o seu colega, ou o seu grupo de corrida, às vezes eles estão num nível de vida, num padrão de vida que não é o que você Um momento hoje diferente, né, Jo? Então, acho que uma das coisas que mais pode te atrasar financeiramente é quando você tenta acompanhar alguém que não está no mesmo padrão de vida que você, no mesmo momento. E aí, assim, hoje você até consegue viver algumas experiências com a pessoa, com o grupo. Mas você tem que tomar cuidado, porque pode ser isso que está impedindo você de estar construindo um patrimônio, de estar, diminuindo o seu cartão. Sim. Então é tudo isso que eu queria trazer aqui. Eu acho que a gente pode sair até um pouquinho só do esporte também e dar vários tipos de exemplos, porque assim, tem a turma do esporte, mas também tem a turma da viagem, tem a turma do restaurante, tem a turma da balada, e aí se você não está no momento muito parecido financeiramente das pessoas com que você está andando, isso daí vai mais te atrasar do que te trazer felicidade. Pode trazer aquela felicidade momentânea, né, Jô? Mas no futuro você vai sentir isso. E nós, por diversas vezes, tomamos escolhas, né? Seja no esporte, seja em convivência com amigos, de entender que determinados passeios, determinados lugares ou compras de itens para o triatlon, por exemplo, não fariam sentido naquele momento, né? E aí a gente vem seguindo aí os ensinamentos das mães, né? Nós não somos todo mundo, então não é o que todo mundo está fazendo que você tem a necessidade de fazer também, entendeu? E eu acho que, na verdade, quando eu gosto de pensar que uma dose de escassez diária ela é positiva para nossa vida. Verdade. E qual que é o ponto, né? Quando você começa um novo esporte, você quer evoluir mais, é claro, assim, quando a gente pensa no esporte, gente, ainda mais hoje no Brasil, eu não sei se isso é uma coisa mundial, mas tem o tênis, aí tem o look, aí tem a suplementação, aí tem a fisioterapia. Tem a assessoria. Tem o personal, tem a academia. Aí quando você começa a colocar na ponta do lápis, é um custo alto. E está tudo bem. Eu até mesmo num outro episódio falei que teve uma época que olhando a gente gastava R$2.000, R$2.500 de suplemento, né? De toda a parte de alimentação específica. E ok, faz parte, era uma prioridade pra gente no momento. Uhum. Mas isso não impedia a gente de estar construindo patrimônio. Ao contrário, foram anos que a gente mais guardou. Então, o ponto que eu quero trazer é, primeiro de tudo, eu quero que você reflita. Será que hoje o esporte está fazendo você, está impedindo você com que você guarde dinheiro? Quanto o esporte ou qualquer que sejam outros itens que eu comentei, está impactando no seu financeiro? Porque muitas vezes, falando especificamente do triatlon, que eu tenho propriedade para falar, porque eu vim, né, desse meio e meus amigos são desse meio. O que eu vejo é muitas vezes as pessoas tomando decisões de compras sem fazer muito as contas, né? E aí na hora que você vai ver, você fala, caraca, o cara gastou uma puta grana com uma bike, só que aí não fez a conta também da assessoria, das revisões da bike, do seguro da bike. Na hora que você vai ver, sei lá, 60% do orçamento da pessoa tá baseado em triatlon, entendeu? E assim, voltando, né? Eu não sou contra, eu amo a modalidade, quero voltar, mas assim, você tem que fazer
esse balanço ou até do mesmo de se custo-benefício, inscrever né? em milhões de provas Exatamente. por impulso né? da galera. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E às vezes você vai ser a plantinha boa lá no meio da galera que vai falar, galera, será que faz sentido eu ir nessa prova agora? Porque assim, às vezes tá todo mundo no mesmo barco junto com você. Tá né? todo mundo indo por impulso, né? Por impulso, e às vezes não faz sentido pro padrão de vida. E assim, eu acho que o que eu quero trazer, que eu e o Lê, a gente sempre fez por muito tempo, né? Eu tive uma história no esporte mais competitiva, então eu dos meus, acho que 12, 13 anos até os meus 17, 18 anos, eu fiquei na natação, competindo, eu competia piscina, eu era federada, nadava por São Caetano do Sul, comecei numa academia, depois fui para São Caetano do Sul, e treinei lá muito, ia para campeonato brasileiro, isso, aquilo. Também tive uma experiência na maratona aquática, depois que eu decidi que eu não ia ser atleta, então eu saí, né, fui seguir minha vida, mas nunca abandonei a natação. E recentemente também quis investir no meu desenvolvimento como nadadora amadora, né, e fazia treinamentos para maratona aquática. Então, ainda que quando eu treinava maratona aquática, eu não gastava com academia, porque eu Treinava nadava em casa, no tinha prédio, uma piscina né? de 25. Mas eu tinha personal, eu tinha a minha suplementação, aí tem o maiô, aí tem a roupa da prova, aí tem a prova, mas a prova você não vai só nadar, você tem que contratar um barco para ir com você, porque eu nadava maratona aquática. Aí tem o Então, hotel, assim, tem a tem o ida. hotel, tem isso, aquilo. Então são muitos gastos. Então, depois saí. Então, assim, eu e o Lê, a gente se conheceu na academia. Então, nós respiramos esporte. Eu acho que a fase Faz que a gente parte, está né? hoje é a fase onde a gente está menos esporte, né? É verdade. É até uma fase, eu principalmente estou muito afastada dessa parte de competição, por conta da empresa, por conta de escolhas hoje para minha vida que eu quis tirar um pouco o pé. Mas esporte sempre foi um custo alto pra gente. E tá tudo bem, porque a gente ama isso. Só que um ponto também não ache que você precisa do melhor tênis, da melhor roupa, da melhor academia. Porque, principalmente eu como atleta que passei por isso, gente, quem quer, faz. E eu acho que eu tenho até exemplos de muitas pessoas, até um pouco mais nova, que na época que eu estava treinando, aparecia bastante no vídeo da garagem, de triatlo, enfim, as pessoas, poxa, eu quero começar, mas as bicicletas são muito caras e tudo mais. E as pessoas acabam tendo como relação a bike dos profissionais, aquelas bikes das pessoas que já estão, sei lá, 10 anos na modalidade, sabe? E não é bem assim, você tem que comprar o que está dentro do seu bolso, o que importa é você praticar o esporte. Né? E as pessoas acabam deixando de praticar muitas vezes por olhar um custo de uma coisa e falar, nossa, isso daí não é para mim. Mas na verdade não é para você aquele nível de bike ou aquele nível de tênis. O cara nem começou a correr ainda, nunca correu, mas ele quer usar o tênis da marca X de R$2.000. Sabe? Primeiro começa com um tênis básico, mesmo porque, tanto com tênis quanto com a bike, não adianta você entrar no esporte e comprar uma bike, sei lá, de R$100.000, que você não vai nem conseguir usar a bike para o que de fato ela vai te entregar. Pro né? nível que você tá então pronto, muitas vezes a pessoa nunca correu e aí ela já quer comprar um tênis de placa de carbono, que é o que está muito em alta hoje, pagar R$2.000 num tênis, sendo que ela não corre direito, ela nunca correu. Então é muito importante você entender o nível que você está, tanto financeiro quanto em questão de performance, porque hoje com o lance de mídia social, você olha as pessoas tendo, as pessoas comprando, fala, não, para eu começar no triatlo eu tenho que ter a bike XYZ, para eu começar a correr tem que ser esse tênis. E não tem que ter, sabe? Você precisa de um material básico para você iniciar o esporte, né? Você estava falando, eu estava lembrando do nosso início, quando a gente começou a namorar, a gente se conheceu na academia, e o Lê estava entrando no triatlon. E o Lê, ele se inscreveu para o Ironman em Florianópolis. E eu lembro no início que você treinava na spinning da academia. Da academia, é verdade, né? Nem bike eu tinha. E você foi 2016, comprar bike, né? Você ficou 1 ano treinando na spinning, acho. E ele foi comprar a bike para prova mesmo. Verdade. Então, assim, quem quer vai dar um jeito. A gente conhece tantos atletas, né, que pessoas próximas nossas, pessoas muito boas, assim, e que, gente, às vezes o melhor atleta que vai melhor é o que ganha a prova.
cara, treina com o tênis mais simples que tem. É verdade. Vai muito Não, mais da tipo, dedicação do que do material, né? isso Porque o material esportivo, seja bike, seja tênis, o que for, ele só vai ser benéfico para você, esses de altíssima performance, se de fato você for uma pessoa de alta performance, se você de fato for uma pessoa que se alimenta bem, que treina bem, que dorme bem, que já fez todo o básico bem feito. Aí, esses detalhes, de fato, vão fazer a diferença. Agora, você acabou de cair no mundo do triatlon, vai lá e compra uma bike de mó grana, né, Jô? Aí você vai lá e gasta com seguro, revisão, tudo envolve muitos custos. E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Ela vai olhando o que as pessoas estão fazendo, vai lá e não, é isso que eu preciso. E não, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Custo e tempo, porque aí também exige o treinamento, a fisioterapia, isso, aquilo. E assim, novamente, eu tô longe de desmotivar você, mas o que eu tô querendo te dizer muitas vezes iniciar com um esporte novo envolve tantas outras coisas que às vezes por impulso você só vai. E esse impulso, às vezes no caso do Lê, né, a gente gerenciou o tempo dele. O problema não era mais dinheiro, o problema era tempo e energia. Porque também, tudo bem, ele poderia falar para ele que ele estaria dando conta de tudo. Mas aonde está a sua cabeça? Quando você se compromete a fazer uma prova? Não tem jeito, Não tem você jeito. acaba perdendo um pouco do foco, né? Não tem como, pelo menos para mim, eu não vou generalizar aqui, né? Mas de fato, se eu continuasse de cabeça como eu estava no triatlo, eu não conseguiria estar tendo tantos resultados na parte familiar e na parte de negócios também, né? Então, eu acho que vai muito de cada um, mas falando especificamente do meu caso, fez a diferença, sabe? Então, eu acho que é muito importante você entender aonde você quer estar, seja no esporte, seja nos negócios, seja na sua vida familiar, e aonde o seu financeiro aguenta também. Acho que o mais importante de tudo é você praticar o esporte, e não necessariamente você ter a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor bike, enfim. É você fazer algo que caiba no seu orçamento. Né? E durante muitos anos, o que a gente fez? A gente fez caber no orçamento. Todos esses custos. Porque não é só o custo mensal, tem o custo quando... eu não fiz viagem internacional na maratona aquática, mas eu fui competir em Angra, né? Em Angra não, em Ilhabela. O Lê já foi fazer internacional, então a gente foi para a Finlândia. Pô, o custo dessa viagem, né? Então o que a gente sempre tentou fazer é aproveitar que tinha viagem, depois a gente já viajava os dois, porque esse equilíbrio é muito importante. Falando aqui, muitas esposas, talvez, de pessoas que competem ou vice-versa, né? O que acontece? Nossa, gasta uma grana, ou toda viagem é isso, né? Porque não dá para viajar para esporte e para o pessoal, então viaja só para esporte, e aí também começa a haver essas discussões entre o casal, porque, voltando até ao podcast anterior que a gente fez, sobre o tal do cenário de vida. Então, quando o Leandro falou que queria ir para o Mundial, eu comprei o sonho dele. E eu falei, tá bom, vamos lá. Esse é o objetivo agora, vamos nessa. Então assim, e tudo isso, a nossa viagem anual foi ir para lá, né? E depois de lá a gente fez uma outra viagem nós dois, a gente aproveitou e fez isso. Mas por isso que assim, tem que ser uma coisa muito bem alinhada. E os dois têm que comparar isso, e no processo não pode ficar esses julgamentos. É verdade. Eu acho que quando os dois são atletas, são do esporte, eu acho que acaba facilitando bastante. Mas o que eu vejo, né, e tenho conhecimento, não tenho intimidade, mas sei de casais que ou a mulher ou o homem gosta muito e a mulher nem pratica esporte, ou a mulher pratica muito e o cara não liga muito. Então acho que aí se torna até um pouco mais difícil, né? Porque não conversam, o cara só quer viajar para fazer as provas, mas a mulher fala, poxa... Se torna difícil se existe um impeditivo financeiro deles não viverem as viagens do casal, os sonhos do casal. Se hoje existe essa limitação financeira, vai ser uma questão. Vai ser. É verdade. Fato. Se não existe isso, não tem problema. Porque aí normalmente vai fazer a prova, mas depois viaja com a família, e aí beleza. Mas se você tem que começar a abrir mão de coisas com a sua família por conta do esporte, aí a gente já vê casos, conhece pessoas que têm os atritos, sabe? E aí por isso que é importante conversar. Então aquele lance do sonho. Quando o Leandro colocou que, né, no caso, quando ele fez o Mundial, foi de fato algo grande pra gente. E a gente falou, tá bom,
Então, tanta parte de tempo, tanta parte de investimento, né? Pô, quando ele colocou lá que ele ia pro Patagon Man. Gente, a gente Nossa, comprou era uma a loucura, roupa. né? A roupa, né? A touca, tudo diferente. Tá aqui Sim. até hoje. Você comprou mais um sonho, né? Eu comprei mais isso. um sonho. E não fiquei questionando, falando, ao contrário. Mas por que também? Eu via que isso não impedia os nossos objetivos. A gente fazia caber, a gente se organizava. E mais importante, se aquilo era a prioridade, a gente abria mão das outras coisas. Não tentava fazer tudo, né? Por isso que, assim, a parte que a gente mais treinou foi a parte onde a gente mais guarda dinheiro. Nossa, E eu vi verdade. o quanto que isso foi importante, porque a gente construiu hoje uma reserva que hoje nos permite investir na empresa, arriscar mais nos nossos investimentos, né? Então, tudo isso foi muito importante aquela fase. Então, pode ser que você, às vezes, esteja super, ultra, mega dedicado no esporte e esteja voando no seu negócio. E eu acredito que sim, tá? Sem dúvida. Porque a disciplina do esporte, ela é algo que... É por isso que hoje eu acordo todo dia 3h30. Uma coisa anda muito junto com a outra. Eu tenho até a percepção de quando eu treinava bastante, às vezes você tem até a sensação, caraca, eu tô de fato rendendo mais no trabalho. E rende mesmo. Mas chega um determinado momento da periodização que você tá só o pó, não adianta falar, tipo, a galera que treina bastante alta performance, meus amigos, os caras rendem, obviamente, muito bem no trabalho, mas diariamente tipo, nossa, tô quebrado hoje, eu tô cansado e tal, não sei o quê. E tá tudo então, bem, tá tudo porque bem, vai faz ser parte. um período, né? Só que o grande ponto que eu quero trazer é, você vai estar, só que abra a mão das outras coisas. Porque o que eu vejo é pessoas querendo ser atleta amador, gastando pra caramba, até que, né, ganha bem, a galera ganha bem, o problema não é dinheiro. Sim. O problema é pra onde tá indo. Só que não abre mão das outras coisas. Quer fazer tudo, porque né? o esporte, essa é a regra, gente, o esporte não pode te impedir de estar guardando dinheiro. Se ele tá te impedindo de estar guardando dinheiro, duas coisas que a gente tem que trabalhar. Ou reduzir as outras coisas, e aí pra fazer isso a gente tem que entender o orçamento, ou fazer um ajuste de rota ali, esporte, né? Fazer um ajuste de rota, de repente, porque assim, envolve muitos custos, né, Jô? Hoje, ó, eu tô me preparando só para maratona. Então eu tenho custos de fisioterapia, eu tenho custos de suplemento, eu tenho custo de assessoria, enfim, envolve vários. Não é simplesmente, vou correr. Se você quer fazer uma prova, se você quer de fato se dedicar num esporte, envolve vários custos, né? Então é importante saber se o seu lado financeiro, ele vai conseguir suprir isso, ou se você está tendo que abrir mão de um monte de coisa para que isso aconteça e está esquecendo do seu futuro, de guardar um pouco de grana também. Porque se está indo tudo pro, não digo nem ralo, porque é uma coisa que eu amo esporte, então eu nunca vou falar que o esporte é um ralo, mas assim, se está te impedindo de guardar um pouquinho para o seu eu do futuro, eu acho que faz sentido repensar um pouco e fazer um ajuste de rota, sabe? Abrir mão de uma coisa, você não precisa ter tudo, né? Você não precisa ter a melhor bike, ter a melhor roda, ter o melhor grupo eletrônico da bicicleta. Dá para você ter algo um pouco mais abaixo, continuar praticando o esporte, se essa é a intenção, praticar o esporte, do que tentar ter tudo e de fato tá esquecendo do seu futuro. Eu né? tenho certeza que não é o esporte, tipo, o esporte que te impede de guardar dinheiro. São todos os extras que falam que você precisa no esporte. Exato. E é aí que a gente tem que entender. Não é sobre deixar de competir, tá louco, deixar de forma alguma. de performar, ao contrário. É sobre questionar melhor se de fato você precisa de tudo isso que as pessoas falam que você precisa. E às vezes não é Ou nem o que as pessoas falam, não é nem o que as pessoas falam, é o que você olha que talvez seja prioridade para uma pessoa, mas não necessariamente é a sua. Então é você entender o que de fato é a sua prioridade. Sabe? Porque assim, vai muito caso a caso, né? Um gosta mais de, sei lá, de arroz e outro gosta mais de sopa. Então assim, não é a necessidade do outro que você tem que levar como base para a sua. Vê se a sua necessidade você, primeiro, tem condição de suprir com ela e para de olhar pro amiguinho do lado, entendeu? Faz a sua. E se divirta. Porque o esporte ele tem que ser aquele momento que você tá treinando e você tá tipo assim, liberando adrenalina e vem todos aqueles hormônios do bem-estar, do prazer, que você sai, você fala... tem que te dar prazer, né? Não adianta você dar passos e ser prejudicado financeiramente. É muito fácil disso acontecer, principalmente com esporte, com tudo que está acontecendo, de altos custos, né? Hoje, sei lá, a bike é muito mais caro do que moto.
né? E eu sou um grande defensor, porque eu gosto muito, né, Jô? Então, eu, num determinado momento da minha vida, decidi que agora não era esse momento, sabe? E por mais que eu tenha um monte de amigos que ainda estão no triatlo, e eu olho e falo, poxa, toda vez que eu vejo um vídeo, uma foto, principalmente quando chega a prova, né? Toda prova de Ironman eu assisto, vejo meus amigos lá. Mas eu entendo que esse meu momento de vida agora, a minha prioridade é outra, né? Mas de fato, eu vou voltar. Uma hora eu vou voltar. Sim, mas você acha que hoje mudou alguma coisa na sensação? Qual sensação? Tipo, o que eu tô você querendo diz? dizer é que, assim, não importa hoje se você tá fazendo pra performar, se você tá De fazendo forma pra isso, alguma, pra aquilo. não. O esporte, ele é uma ferramenta que você tem que ter pra sua vida, diariamente. Então, vai ter uma fase que você vai estar mais focado, talvez performando, fazendo uma prova, fazendo uma periodização, e vai ter uma fase que você vai estar... Ele vai estar por você, gente, porque também essa coisa de... eu tive que aprender muito isso e tirar um pouco muitas crenças minhas de que eu achava que eu só era boa quando eu performava. Eu só era boa quando eu corria a menos de 4. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o esporte ele é muito mais do que competição, do que uma bike, do que isso. Ele é o que te transforma, o que também te ajuda a todos os dias falar não. A todos os dias, eu uma vez li uma frase, e essa frase eu levo pra minha vida. Faça algo mais difícil do que é o seu trabalho. Porque quando você chegar lá, vai ser fácil. Então, pra mim, entrar no gelo é algo tão difícil, mas depois, quando eu chego pra atender um cliente, ou pra gravar um vídeo, ou pra estar aqui gravando um podcast, não é tão difícil assim. Então, que o esporte ele te leve para ser uma pessoa melhor, para evoluir mais, principalmente com a sua disciplina. E não que ele te leve à ruína financeira. Acho que esse é o grande ponto que a gente vai falar. Muito bom, Jô. E eu acho que o ponto principal é, se você pratica triatlon, musculação, corrida, enfim, eu, pelo menos, eu nunca fui o tipo de pessoa, né, amor, de me intitular, eu sou isso daqui, né, eu sou o triatleta, ou eu sou o maratonista, muito pelo contrário. A parte de performance, pra mim, veio muito por causa da Jo, porque eu nunca fui de performance, eu sempre curti viajar pra fazer prova, né, igual eu fui fazer o cruze e tal. E aí, depois de um determinado momento que eu comecei a me dedicar um pouco mais, que eu vi que eu falei, nossa, eu acho que se eu treinar um pouco mais, eu consigo pegar a vaga pro Mundial. Mas aí depois que eu atingi aquilo também, eu já começo a olhar outra coisa, sabe? Aí eu falei, agora eu vou fazer a maratona. Aí eu fui e fiz a maratona, aí agora eu voltei para fazer uma outra coisa. Então assim, não ficar preso também, porque muitas vezes você fica preso numa única coisa, né? E às vezes não... E o esporte tem muito mais a acrescentar, né? Eu acho que cada um tem uma coisinha que você aprende. Então acho que ficou aqui a mensagem para você. Repense, né? O esporte ele é extremamente benéfico, nós somos apaixonados por isso. Faz parte da nossa vida. É uma prioridade nossa, mas nós hoje construímos o nosso orçamento para que a gente possa luxar com isso, né? E o luxar ele vai depender de cada um, mas nunca deixe com que seja sobre o ter, seja o eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso que, e não deixe que o esporte impeça de guardar dinheiro. Esse é o nosso recado para você. Exato, porque para praticar o esporte você pode fazer qualquer coisa, você não precisa ter o melhor de tudo. Pelo amor de simplesmente Deus. Se você acordar, colocar um tênis que você tenha condições de comprar e sair para correr no parque, né? Não necessariamente você precisa estar na academia mais cara, sabe? Então, eu acho que a base é o esporte, respirar o esporte, fazer esporte em benefício à sua vida, à sua saúde, sabe? Não ficar preso em se boicotar de falar, poxa, eu não vou fazer porque eu não tenho determinado utensílio para o esporte. Então acho que é isso, né, Jojo? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem e eu te espero no nosso próximo episódio do Construindo Juntos. Nos vemos no próximo. Obrigado.